Fala galera, meu nome é Carlos Alberto Cordeiro dos Santos, eu sou tabelião de notas e protestos na comarca de Criciúma, no sul do estado de Santa Catarina. E eu estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês, e hoje eu resolvi fazer um vídeo relativo a uma questão que caiu na prova do concurso para atividade notarial de registro de 2007, no qual eu assumi esse cargo que eu estou exercendo hoje, certo? Então era uma questão de direito das sucessões e uma questão bastante interessante e que não é difícil, mas que tem muitas nuances. Apesar que eles perguntaram até a respeito de tributos e tal, que é o TCMD que incide, né, o causa-morte, mas eu não vou tratar do tributo, eu vou tratar simplesmente da sucessão e que eles queriam saber qual a fração que caberia a cada herdeiro. Então a situação é a seguinte: morreu um tal de Antônio e deixou uma viúva Sandra e 5 filhos. Eu vou ler o nome dos filhos ali para que eu não me lembro. É Abigail, Clara, Bernardo, Débora e Walter, certo? Então o Antônio morreu em 2009. Tá? Então preste muita atenção nas datas, que é muito importante. A pegadinha da questão é essa daí. Então o Antônio morreu em 2009, né, o patriarca da família. E a Clara, filha dele, morreu em 2001 e deixou 3 filhos e o viúvo, Roberto. E o examinador queria saber qual que é a fração, né, que caberá a cada herdeiro. Ok? Então vocês saberiam responder, né? Então eu vou explicar para vocês o que é a questão aqui, né? E o examinador ele é tão astuto que ele muda a ordem exatamente para confundir a gente. Ou seja, o Antônio morreu em 2009. Ele falou primeiro que o Antônio morreu e depois falou que a Clara, filha do Antônio, morreu também. Só que ela morreu em 2001. Ela morreu antes do Antônio, certo? Então, com a morte dela, correto? A sociedade conjugal entre ela, e dizia na questão que ela era casada com comunhão universal com o Roberto. A sociedade conjugal entre a Clara e o Roberto foi extinta, correto? E na verdade nem a sociedade conjugal só, o casamento foi extinto. Então o Roberto, ele não é herdeiro em hipótese nenhuma, mas é uma coisa muito comum, principalmente que eles disseram aqui que ele era casado com comunhão universal de bens. Na minha família tem um caso concreto. Quando a minha avó morreu, a inventariante da minha avó foi a viúva de um tio meu que já havia falecido há 30 anos. E ela herdou a parte que caberia ao meu tio e pagaram para ela a metade e a metade para os filhos dela. Correto? E isso é muito comum, esse erro, é muito comum, tá? Mas a situação aqui, só que é um erro crasso, tá? Só que a situação aqui é o seguinte: então, com a morte do Antônio, né, e ele possuía 5 filhos, a herança será dividida da seguinte forma. Não, isso aqui, gente, é uma matemática simples para mim, tá? Que eu tenho facilidade com a matemática, mas para a maioria dos advogados é um angu de caroço, é quase como um cálculo integral, né? Então é o seguinte: o Antônio morreu, deixou viúva Sandra e 5 filhos, certo? Então, ou seja, metade para a viúva e metade para esses 5 filhos. Então, ou seja, como tem 5 filhos, é mais fácil você utilizar a base 10. Então, 5 décimos, né, para viúva, Sandra, correto? E 5 décimos para partilhar entre os filhos. Então, estão vivos o Abigail, o Bernardo, né, o Walter e a Débora. Cada um vai receber 1/10 da herança, correto? E a Clara é morta, deixou viúvo, que não interessa, não tem direito nesse patrimônio aqui, certo? Porque não estabeleceu sucessão entre ele e a Clara nessa herança, haja vista que a Clara faleceu antes do pai. E os 3 filhos da Clara ficarão com 1/10 do patrimônio, que dará 30 avos para cada um, correto? Simples assim. Cada herdeiro neto com 30 avos, cada herdeiro filho com 1/10, tá? E e a viúva com 5/10, tá? Se você somar tudo isso aí, você vai encontrar a unidade que é o patrimônio do decurso, correto? Simples assim.
desde que você saiba fazer contas matemáticas e saiba, né, como é que funciona a ordem da vocação hereditária e quem tem direito ou não tem direito, né, em caso de falecimento. Certo? Então, vamos dar continuidade ao vídeo. Partindo do pressuposto que, nesse exemplo concreto, imaginemos que a Clara, né, houvesse falecido depois do pai. Certo? Então, o Antônio morreu em 2009, imaginemos que a Clara tivesse morrido em 2015. Certo? Aí, né, já haveria estabelecido sucessão entre o Antônio, o pai, e a Clara, correto? E, logicamente, o marido dela passaria a ter direito também nessa herança, certo? Aí, o patrimônio seria dividido da mesma forma, 5/10 para a viúva, 1/10 para cada filho que se encontra vivo, correto? E 1/10 seria partilhado entre o viúvo da Clara, o Roberto, e os 3 filhos da Clara. Você dividindo 1/10 para essas pessoas, ou seja, você, né, como tem 3 filhos, né, vamos trabalhar, entende? Na base 6, tá? Então, seriam... É complicado, a matemática não é simples, mas não é assim aquela janta não, tá? Então, assim, nós temos 1/10 para dividir para o marido, né, e para os filhos, tá? Então, nós teríamos metade de 1/10, que seria 1/20, para o marido, só que a gente já ficaria com base diferente, aí é ruim, entende? Seria 1/20 para ele e 1/20 para dividir para 3 filhos, que daria 1/60 para cada filho. Então, cada filho ficaria com 1/60, né, cada herdeiro neto com 1/60, o viúvo da Clara com 1/20, que é o mesmo que 3/60, é melhor trabalhar na base 6, que facilita a sua vida, né, para você fazer a prova depois para ver se está correto, certo? Então, nós temos Roberto, viúvo da Clara, 3/60 ou 1/20, que é a mesma coisa, tá? Cada filho da Clara, né, com 1/60. A viúva do Antônio com 5/10 e cada filho vivo com 1/10. Tá? Se você somar toda essa parafernália aí, dará 1, que é o todo, né, que é o que possuía o Antônio, ok? Simples e fácil assim, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.